Fala aí, minha tropa, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje faremos prévia das Power 4, né? Digamos assim. Eu tinha prometido fazer as prévias aí de cada conferência ao vivo, porém a correria do dia a dia não tô conseguindo conciliar, encaixar um horário para lives ou manter nossas lives aí segunda-feira para fazer isso. Já que eu vou ter que me reorganizar, prefiro fazer isso aí para ter durante a temporada regular ali as lives semanais de college football, tá? Até começar a temporada, infelizmente não tô conseguindo. Mas para não ficar devendo esse tipo de conteúdo para vocês que vocês gostam bastante aí, vou colocar, vou postar aqui as prévias da Power 4, né, que é a Big 12, Big 10, SEC e ACC, postar como vídeos aqui, beleza? Lembrando que a prévia da Group of Six tá aqui no canal também, é uma live de quase 2 horas de live com o Andrezinho, falando sobre Group of Six, então o que esperar, quais times brigam por playoffs e tudo mais. Então se você não assistiu, assista, vai lá, comente também o que você achou e tudo mais. Lá falamos sobre também o Davi Belfort lá em James Madison, Davi Belfort agora jogando como wide receiver, não mais como um quarterback. Então vai lá que vai ter uma prévia completíssima para vocês da Group of Six, fechou? Bom, hoje eu vou falar sobre Big 12, então eu separei aqui alguns tiers, separei aqui times que brigam pelo título e times que brigam pelo título da conferência, times que brigam por uma vaga nos playoffs também, que não necessariamente podem ser campeões, mas que brigam por uma vaga no College Football Playoffs. Separei times que podem acabar surpreendendo aí, que estão sendo pouco falados, e coloquei também aqui o restante dos times na categoria ali, times em rebuild e que, se tudo der certo, brigam aí por uma vaga na Bowl Season, fechou? Então, bora lá para essa prévia maravilhosa para vocês. Lembrando sempre, se inscreva aqui no canal. Tô muito, cara, muito feliz com o crescimento do canal aqui do YouTube, cara. Muita gente tá assistindo os vídeos. Tô muito feliz, e assim, cara, pra mim, 100 visualizações, 200 visualizações num vídeo é um feito maravilhoso. Então eu queria agradecer demais você que cola comigo, que ajuda, divulga, que participa também comentando aí, deixando o seu like. Muito obrigado, você é o meu parceirão nessa jornada. E lembrando, se você não é inscrito, se inscreve aí. Compartilhe esse vídeo aqui também com seus amigos que são fãs de college football. Bora crescer cada vez mais, né? Estamos só começando, tem toda uma temporada aí pela frente, sem dúvidas. A gente vai crescer ainda mais e vamos espalhar a palavra aí do college football da NFL e da NFL para muito mais pessoas, fechou? Bom, sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Bom, galera, eu já quero começar pelo mais importante, né? Eu sei que a boa prática aí do vídeo é sempre começar do menor pro maior, mas eu já quero começar falando que quem eu acredito que sejam os favoritos para brigar, né, pelo título da Big 12. Lembrando que em 2025 o campeão da Big 12 foi o time de Texas Tech, a final foi entre Texas Tech e BYU, e Texas Tech acabou aí sendo o grande campeão da conferência. E para mim, eles são hoje ainda os favoritos, o time a ser batido dentro dessa conferência, tá? O time de Texas Tech aí vai chegar para essa temporada, na minha opinião, obviamente. Eu sei que se você der um Google aí, vai ter muita gente que concorda com isso, que Texas Tech é o time que tem condição de ser campeão, que é o time a ser batido, e tem time que não vai. E tem analista, tem site, tem canal no YouTube, enfim, que vai dizer o contrário, mas tá tudo certo. Fechou? Então, pra mim, o time de Texas Tech aí é o time a ser batido nessa conferência, por alguns fatores muito importantes que eu vou falar aqui, mas assim, se você ver as projeções, ele tem muito hype em cima desse time de Texas Tech. Primeiro, ele tem um elenco que é extremamente talentoso, tá? O time de Texas Tech tem muita profundidade em quase que todas as posições, né? Então é um time que tem um roster muito talentoso, um elenco muito talentoso, e o mais forte da Big 12, principalmente se você for considerando o ranking médio desses jogadores, os últimos 5, os jogadores que estão ou que passaram por Texas Tech nos últimos 5 anos. Então é um time que ano após ano vem se consolidando, recrutando muito bem, atacando muito bem o portal de transferências. Acho que é um dos times que trabalham melhor aí o portal de transferências no college football, na FBS, na Power 4. Então, cara,
isso se reflete se você abrir lá o Warlads ou qualquer site que mostre o elenco, você vai ver muita profundidade. Então você tem um elenco extremamente talentoso, você tem um elenco extremamente profundo também, e você tem aí um time que investe muito bem aí em reposição de peças, né? Texas Tech, se você não estava no planeta Terra nos últimos meses, você deve ter visto que o time de Texas Tech acabou tendo um problema extra-campo aí que, a princípio, eu acreditava que impactaria o desempenho do time. E assim, cara, pode ser um fator importante. Caso o Texas Tech dê uma pipocada histórica, eu acho que esse fator pode ser um dos fatores mais importantes para isso acontecer. Que é o quê? Cara, a posição de quarterback. Texas Tech, basicamente, por ser um time que trabalha muito bem o portal de transferências, foi atrás do seu quarterback no portal de transferências, em buscando ali substituir o Braham Morton. O Braham Morton foi o quarterback do time no ano passado, teve um desempenho muito ruim nos playoffs contra a Oregon, lembrando que Texas Tech folgou na primeira rodada dos playoffs do ano passado, né? Então ali na rodada, no first round ali dos playoffs, Texas Tech folgou porque ficou na 4ª posição no ranking e só foi jogar de fato ali no Orange Bowl. E no Orange Bowl o time foi muito bem defensivamente, porém, ofensivamente, o time foi pífio, foi muito fraco, e isso se deve ali principalmente pelo desempenho muito ruim do Braham Morton, né, que era o quarterback do time na época. O que aconteceu foi que Texas Tech buscou repor essa peça e não só trocar um quarterback por outro, mas subir o patamar de talento dessa posição, né? Então foi atrás do Brandon Sorsby, quarterback que estava em Cincinnati. Então conseguiu trazer o Brandon Sorsby, que era o principal quarterback do portal de transferências. Trouxe ele, porém, cara, quando foi ali meados de março, abril, a NCAA expôs aí o Brandon Sorsby, teria apostado, teria feito apostas através de sites, usando contas de familiares e até mesmo contas dele mesmo, para apostar no time que ele atuava lá em 2023, que foi o time 2022, 2023, que era Indiana. Então o Brandon Sorsby ele atuou por Indiana, 2022, 2023, 24 e 25 ele estava em Cincinnati, 26 agora ele estará em Texas Tech. E o que aconteceu, galera? Com essa denúncia, o NCAA, e por ele ter apostado no próprio time, inclusive, isso é uma penalidade muito grave, tá? O fato de você ser um atleta e apostar já é uma penalidade gravíssima. Você ser um atleta, apostar em jogos que tem o seu time em campo é visto como uma infração pior ainda, porque eles consideram que você tem acesso a informações privilegiadas, né? Então, você pode de alguma forma ali tentar manipular o resultado a seu favor. Então, a NCAA acabou suspendendo o Brandon Sorsby do college football, baniu ele do college football, na real, não suspendeu, baniu ele. E, cara, Texas Tech ficou nesse fogo cruzado, né? Porque investiu pesado no Braham Morton, no Brandon Sorsby, perdão, e o jogador acabou sendo banido, né? E o Brandon Sorsby tá aí, ele não foi pro draft da NFL, não foi draftado num draft suplementar, na real, e vai estar no draft em 2027. Aí Texas Tech ficou chupando o dedo, né? Porque aí, peguei o QB pra mudar o patamar do meu time agora. Bom, o time ainda tá muito bem caminhado com quarterbacks, claro, não tem o seu, pode falar franchise quarterback, não tem aquele QB unzaço, sabe, de elite, como tem Ohio State com o Julian Sayin, como tem Oregon com o Dante Moore, como tem Texas com o Arch Manning, como tem Notre Dame com o CJ Carr. Então, assim, Texas Tech fica um pouco atrás desses times na questão pedigree do seu QB. Mas o time tem ali o Will Ramon, que é o favorito para ser o titular em condições normais, porque o Will Ramon ele tá lidando com uma lesão no LCA, no ligamento cruzado anterior. Então isso faz com que ele não esteja 100% certo como titular na semana 1, porque ele tá lidando com essa lesão. Então, provavelmente, se ele não tiver recuperado, o titular será o Kirk Francis. Então, o time tá ali entre o Kirk Francis e o Will Ramon. O Will Ramon já jogou ano passado, foi muito bem, inclusive, quando ele precisou substituir o Braham Morton e saiu machucado. Então, quando o Will Ramon precisou ser acionado, ele deu conta do recado. É por isso que a expectativa é tão grande em cima do Will Ramon, o quarterback reserva que tende a ser o titular quando estiver recuperado, tá? Então, assim, o time perde na questão de quarterbacks, mas em todo o restante, o elenco compensa e muito, assim, a balança em talento, né? O time tem uma OL extremamente experiente, que eu sempre falo isso aqui, conta bastante no college football quando você tá falando de times no college, de elite.
Um dos principais fatores, cara, é a consistência. O time manter o alto nível, apesar da alta rotatividade no college football. E o time de Texas Tech tem isso muito bem estabelecido ali como core do seu time, né? Então, o Joe Maguire tem feito isso muito bem lá treinando o time de Texas Tech. Então, o time tem uma OL muito experiente, uma dupla de running backs que é extremamente incrível, cara, devastador, assim, que é o Cameron Dickey e o Jacoby Williams, que os dois somados ali tiveram quase 2.000 jardas corridas em 2025, então você já tem uma noção do tamanho da qualidade dessa dupla. E o time ainda conta com o retorno do outro bom running back, que é o Quinton Joyner. Então o time tem 3 running backs de elite, basicamente, no seu backfield. E que é uma coisa mais maravilhosa com um quarterback que não tá tão confiante assim, é você ter bons running backs, cara. Bons running backs no seu backfield, e vão conseguir carregar o piano quando você não estiver dando muito conta do recado, tá? Na defesa, o time tem o mesmo, conseguiu manter o mesmo padrão elevado de talentos, mesmo perdendo seus principais astros aí no draft, né? A gente teve o David Bailey, que foi uma escolha de primeira rodada, a gente teve o Jacob Rodrigues e o Lee Hunter, que foram escolhas de segunda rodada. Então, assim, o time conseguiu manter o alto nível, o padrão de talento. Muito, cara, eu vou repetir aqui, um baita de um trabalho do Joe Maguire, tá? O head coach. Ele conseguiu reconstruir o seu front six ali com peças extremamente talentosas através do recrutamento e principalmente do portal de transferências. Conseguiu trazer ali o Adam Trickway, que é um linebacker vindo de Miami, Ohio. Conseguiu também trazer o Julian Leventure, que era de Akron. Então, manteve uma defesa muito forte ali no front six e também na secundária, tá? A secundária, ela é muito forte também, liderada ali principalmente pelo quarterback, o Bryce Pollock, tá? Então, cara, Texas Tech, por isso que eu gastei tanto tempo falando desses caras, assim, Texas Tech tá aqui, pra mim, o grande favorito ao título da conferência. Aí a gente vem os outros postulantes aí na briga por uma vaga nos playoffs, tá? Então, eu tenho pra mim que favorito ao título dessa conferência é somente Texas Tech, tá? Postulantes que podem incomodar Texas... E outra coisa, outro fator importante que eu não coloquei na minha pauta aqui. Cara, Texas Tech tem um calendário que é uma teta. O time tá muito bem encaminhado pra fechar invicto. Por quê? Evita todos esses times que eu vou falar aqui agora, daqui pra frente. Todos esses times que eu vou falar assim, ó, esse time é muito bom, Texas Tech não enfrenta eles. Então, tá com, assim, um passeio no parque. Claro, se tudo der certo. No college football, as coisas podem mudar muito rápido. Então, olho no que Texas Tech pode aprontar. No melhor dos cenários, invicto. No pior dos cenários, eu acredito que pelo menos pros playoffs vai, pelo tamanho da qualidade desse time, tá? Então é isso que eu tenho pra falar de Texas Tech. Bom, outro time que eu acho que pode ameaçar o trono de Texas Tech, se nada der certo para Texas Tech, mas é um time que certamente brigará por uma vaga nos playoffs, é o time de BYU, tá? BYU, se a gente tirar a Texas Tech da equação, é um time que tem o segundo melhor time dessa conferência. É o melhor time da conferência se a gente não existisse Texas Tech, basicamente. É o time que chegou na final ano passado. Era um time que eu achava que deveria ter ido pros playoffs, tá? Eu colocaria o time de Texas Tech ao invés de botar, cara, porra, James Madison, Tulane, todo respeito a esses times, mas eu não colocaria, cara. Eu colocaria esse time de BYU, que tem ali, que aposta na segurança da permanência do seu quarterback, que é um bom quarterback, o Bear Backmeyer, né, que teve ali um excelente ano de calouro. Então tem um bom quarterback. O elenco não tem a mesma profundidade que tem ali Texas Tech, mas eu acho até injusto a gente fazer essa comparação, assim, mas eu acho que tem estabilidade num ponto importantíssimo no college football, que é o coach staff, né? O head coach ali, o Kalani Sitake, ele permaneceu em BYU mesmo sendo bastante assediado aí na off-season para assumir outros times, inclusive Michigan chegou a procurar ele, mas ele quis permanecer em BYU, o Kalani Sitake. Então, assim, você tem uma coach staff estável, você também tem um sistema ofensivo que eleva bastante o teto desse time, tá? O time é um time que ataca muito bem. Se você viu o BYU jogando ano passado, você viu como era gostoso de ver esses caras jogando bola. Eles eram avassaladores, assim. Em questão de 5, 10 minutos, eles já tinham enfiado 20 pontos facilmente no time adversário, independente da qualidade dele, seja um time bom, seja um time ruim. Foi um baita de um time. Infelizmente, acabaram tendo um desempenho bem desanimador ali na final da Big 12, contra a Texas Tech, mas eu acho que ainda é um baita de um time, tá? Cara, vai precisar o quê, BYU? Responder algumas dúvidas críticas ali, principalmente no corpo de recebedores.
O time perdeu 3 dos seus principais alvos, principalmente transferidos aí. Então o time vai precisar ali superar essas dúvidas, responder essas dúvidas na real, e vai também precisar aí passar por um vale, né, que é as primeiras semanas. A tabela inicial do time de BYU, eu tava dando uma olhada, montando a pauta aqui, é uma tabela bem indigesta, tá? O time pega ali na semana 2 o time de Arizona, na semana 4 o TCU. Arizona um time que pode surpreender, eu vou falar sobre isso mais pra frente. TCU também é um time que eu acho que pode surpreender. Pega a Iowa State, que não é mais a Iowa State que a gente tava acostumado aí, que é um time que chegou a disputar a final de conferência e tudo mais, mas ainda assim é um time que pode aprontar. Pode ser um time que pode se aprontar. E pega a Iowa State na semana 5 e na semana 6 enfrenta Notre Dame, cara. Então, assim, o começo, a primeira metade do calendário de BYU é bem desafiadora. Então, o time tem que passar por isso. Vai ser muito também um teste para saber se nós podemos confiar 100% nesse time. Mas eu confio bastante. Eu acho que o time de BYU é um time muito bem organizado, muito bem estruturado. E tirando o Texas Tech, para mim é o melhor time da conferência, tá? Então, olho nesse time de BYU. Bom, outro time que eu acho que são favoritos aí, e é favorito, principalmente uma vaga nos playoffs, mas também pode acabar aí disputando, até porque a final de conferência são 2 times, né? Então, eu acho que Texas Tech é um time garantido aí, na minha opinião, na final de conferência, e o outro time que pode brigar, o outro time que pode brigar pela segunda vaga é o time de Utah, BYU, e também o time de Utah. Beleza? Bom, o Utah tá lidando com um problema meio ruim, né? Que é o início de uma nova era ali após a saída de um treinador lendário, que é o Kyle Whittingham. O Kyle Whittingham, ele acabou ali, ele se aposentou, mas pouco depois de anunciar a aposentadoria e deixou o comando de Utah, saiu da aposentadoria e acabou assinando com o Michigan, então tomou meio que uma bola nas costas ali Utah do seu treinador lendário, o Kyle Whittingham, mudou completamente o patamar desse time de Utah, mas ainda assim o time é um time muito bom, tá? O time agora é comandado pelo ex-coordenador defensivo ali, o Morgan Scalley. O time também mantém um ataque bastante dinâmico ali, liderado pelo seu bom quarterback, o Devon Dumper, que pra mim é um quarterback subestimado, muito pouco falado ali, mas com uma qualidade muito grande. E o time também tem ali no seu ataque como destaque o running back Washington Parker, um baita de um jogador também maravilhoso. Então, acho que o Morgan Scalley, cara, ele enfrenta ali como o principal desafio dele reconstruir, principalmente ali. Na real, o principal desafio é manter a confiança do time, né? O Kyle Whittingham, ele tinha isso como característica, ele mantinha, tá um time muito confiante, time com bastante vontade de ganhar, sabe? Muito parecido com o que a gente vê a Argentina na Copa do Mundo, por exemplo. Por mais que a qualidade do elenco seja inferior, às vezes, ao adversário, e o Utah entrava com uma vontade do cacete de ganhar, cara. E muitas das vezes conseguia, tá? Foi assim com o Oregon, foi assim quando venceu o USC do badaladíssimo Caleb Williams. Então é um time que tem bastante vontade de ganhar. Então o Morgan Scalley vai ter um trabalho de manter isso, de continuar essa vontade de Utah, essa característica, essa personalidade de Utah. Ele também vai ter que basicamente reconstruir completamente as suas linhas ofensiva e defensiva, porque os jogadores foram todos pro draft ou se transferiram, então assim, vai ter que reconstruir a base do seu time, que é a OL e a DL. Para isso ele vai contar com os jogadores aí que chegam ali, os novos titulares, né, que são jogadores transferidos basicamente ou recrutados, né. Mas eu acho que se o time de Utah manter a sua identidade física, como eu falei, que é a base do time, e essa identidade ela encaixa muito bem ali com o que é a Big 12, né? Então acho que o sucesso de Utah nessa conferência tá muito encaminhado por isso, sabe? Porque quando você tem um time cuja base é a fisicalidade, uma conferência como a Big 12, onde os ataques são muito explosivos, né? Você automaticamente adquire esse perfil de time com cheirinho de playoffs, sabe? Então acho que esse time de Utah, na minha opinião, é esse patamar, assim, é um time que pode brigar por playoffs. Ano passado ficou muito próximo, ficou beirando ali o top 12, ficou muito próximo do top 12, mas acabou não se firmando. Mas acho que esse ano, caso o Morgan Scalley consiga manter essas características, o time tem muito, muito potencial para chegar aí longe nessa temporada e, quem sabe, lutar nos playoffs. Na minha opinião, muito potencial para isso, tá? Inclusive chegar na final de conferência. Passado o primeiro tier ali, quais são os favoritos
ao título de conferência, aos playoffs, eu separei aqui alguns times que, algumas projeções eu tava lendo, eu não vi esses times lá, mas eu acredito que eles podem surpreender, tá? Eles podem acabar surpreendendo porque eles têm peças muito importantes que, se derem muito certo, eu acho que as coisas podem caminhar muito bem. E quando eu digo surpreender, não é brigar por título, tá? Aqui eu não tô falando de times que podem ameaçar Texas Tech, mas eu acho que são times que podem brigar por um bowl de ano novo ali, um New Year's Six Bowl, ou quem sabe até brigar por uma vaguinha nos playoffs, tá? Caçar ali uma 12ª vaga ali, quem sabe, em um cenário mais amplo. Mas assim, dado que esses times apresentaram em 2025, caso eles melhorem, né, tenham aí uma temporada mais vitoriosa, com mais vitórias do que derrota, já é uma surpresa. Então acho que times que podem surpreender, eu já começo colocando aqui o time de Kansas State, tá? Que agora trouxe trouxe de volta, na real, né? Ele está retornando, né? Agora como head coach, né? Ele é um treinador assistente agora como head coach. Colin Klein, ele foi jogador de Kansas State de 2008 a 2012, né? De 2017 a 2023 ele trabalhou como treinador assistente ali, quarterback coach do time de Kansas State, e agora ele retorna como o head coach, tá? Ele vai ter que corrigir alguns problemas ali de eficiência, principalmente, mas o time também acaba apostando ali na evolução natural que tem o bom quarterback, né? O time resolvendo esses problemas de conseguir fechar jogos, principalmente, que era um problema muito sério lá em Kansas State, que é você começar num ritmo muito bom, mas depois ir esfriando e acaba perdendo o jogo. Então, Colin Klein corrigindo essa inconsistência do time, esse problema de eficiência do time em fechar jogos, e apostando ali também na evolução natural do quarterback Avery Johnson, que eu carinhosamente apelidei de Diabo Louro, né? Eu acho que esse time tem bastante potencial, tá? Tem bons jogadores na defesa, conseguiu trazer muitos jogadores bons aí, transferidos, principalmente ali para compor o seu grupo de edges. Então, o time, e ele fez isso através do portal de transferência, então já mostra aí uma qualidade do Colin Klein, conseguir convencer bons jogadores a vir para Kansas State. Então ele trouxe o Wendell Gregory, ele trouxe o defensive end também o Jaden Bryant, ele também trouxe o defensive end o Elijah Hill. Então 3 ótimos jogadores, 3 ótimos edge rushers para compor essa defesa. Então uma defesa mais forte, com um grupo de um grupo de jogadores no ataque muito talentoso também, liderado principalmente pelo quarterback, o Avery Johnson. Sem dúvida, o time de Kansas State tem bastante potencial para ser uma surpresa aí nessa temporada, até considerando o que o time apresentou aí nos últimos anos. Outro time que eu acho que pode acabar surpreendendo aí nessa temporada é o time de Arizona, tá? A Arizona, ela vem consistentemente aí habitando o top 25 do college football, top 30 até mesmo. E eu acho que isso tende a ser o principal fator que faça com que eu não coloque a Arizona ali naquele tier de times que estão rebuild, de times que a gente meio que tem que escantear um pouco. Eu acho que a Arizona é um time que tem lenha pra queimar ali. O time que é liderado pelo Brent Brennan, né, o head coach. E que é um time ancorado principalmente ali na consistência e na qualidade do quarterback, o Noah Fifita. E assim, cara, o Noah Fifita, ele é um quarterback que tem quase 9.000 jardas passadas no college football, tá? E é um dos grandes nomes aí para o draft da NFL no próximo ano, né? Então, o Noah Fifita, além de muito experiente, é o pilar desse time. Então, não dá para descartar um time que tem um quarterback tão bom como ele, com tanto talento como ele, né? O time ainda tem uma defesa bastante agressiva ali, coordenada pelo Danny Gonzalez. Então, embora o time de Arizona tenha uma tabela muito difícil, assim, é um time que, se conseguir ali, pelo menos nessa odisseia deles, conseguir ali... Eles enfrentam... Por que eu falo que é uma tabela muito difícil? Eles enfrentam todos os principais favoritos na conferência, tá? Então eles enfrentam BYU, eles enfrentam TCU, eles enfrentam Utah. Então fica difícil quando você pega todos os times muito bons da conferência, né? Quando você tá num caminho muito mais Texas Tech, né, que é o caminho livre, não enfrenta nenhuma pedra ali no caminho, fica mais fácil, né? Mas eu acho que o time tem qualidade pra incomodar bastante esses favoritos aí, quem sabe até beliscar umas vitóriazinhas ali, que vai ser muito importante pro time, se o time tem grandes aspirações como chegar em playoffs, tá? Não acho que seja um time de final de conferência, não acho que seja um time favorito aos playoffs, mas
cara, se vacilar, o time pode chegar, tá? Por essas características que eu falei aqui. Liderado o ataque pelo quarterback Noah Fifita e também uma defesa bastante agressiva ali, encabeçada pelo coordenador defensivo Danny Gonzalez, tá? Bom, outro time que eu acho que pode surpreender é o time de TCU. Cara, muito foda falar de TCU, né, velho? Porque assim, é um time que tá tentando, né, voltar ao protagonismo sob a tutela ali do Sonny Dykes, né? Então o time promoveu aí nessa off-season uma reformulação ofensiva total, perdeu seu quarterback, né? O Josh Hoover saiu de TCU, foi pra Indiana. E, cara, muito louco, porque TCU teve uma das campanhas mais legais aí nos últimos anos, acho que em 2022 ou 2023, não me lembro exatamente. É um time que tava ali por fora dos grandes nomes tradicionais, era ainda aquele playoffs de 4 times, então o time conseguiu uma vaga nos playoffs de 4 times, chegou na semifinal, venceu o Michigan jogando com muita garra, cara, com aquele time, cara, insano de TCU, mas quando chegou na final contra a Georgia foi obliterado, né? Foi amassado, foi espancado em rede nacional. Então, eu acho que foi 2022 mesmo, porque 2023, eles começam a temporada 2023, o time foi varrido no draft, né? Muitos jogadores foram pro draft da NFL, o time perdeu muito jogador. Aí na primeira partida da temporada, perdem pra Colorado do Deion Sanders, cara, assim, em casa, foi foda. E dali pra frente, TCU se tornou mais uma na neblina, sabe? E o que é bem triste, né? A gente torce para que esses times que fogem um pouco do mainstream, que cheguem na grande final, que eles voltem mais vezes, né, e tudo mais. Mas infelizmente a gente sabe que o college football, a rotatividade é muito grande, e esses times que não são tão tradicionais assim, acabam tendo dificuldade em repor peças e manter o nível altíssimo, né? A gente viu o Washington, por exemplo, chegando na final, não conseguindo retornar. A gente viu o time de Notre Dame indo pra final e não conseguindo nem mesmo se classificar para os playoffs. Então, o time de TCU tá buscando basicamente recuperar esse protagonismo aí. Para isso, o Sonny Dykes ele trouxe ali um novo coordenador defensivo, o Gordon Sammis, que estava em UConn. Ele também trouxe ali um quarterback novo, o Jaden Craig, que estava ali em Harvard, foi um dos melhores quarterbacks da Ivy League ali, da FCS, o Jaden Craig. Então, e o Sonny Dykes sabe trabalhar isso muito bem, né? O Josh Hoover foi muito bem em TCU. É que ele é um pistoleiro, né, galera? Ele sai metendo bola pra todo lado, jogando passes canhão pra todo lado e foda-se, né? Então, acaba atrapalhando um pouco, porque muitos jogos TCU acabou perdendo pelo número de turnovers aí do Josh Hoover. Então o Jaden Craig tende a ser um quarterback que cuida um pouco melhor da bola. Isso pode ser até um fator que ajude o time a melhorar nessa temporada, tá? E quem sabe, assim, se tornar protagonista dentro da Big 12. Né? Então o time tem um elenco também bastante talentoso ali, né? Apesar das suas perdas. Eu não vou... É a mesma coisa que eu falei de BYU, é um time talentoso, não vou comparar com o Texas Tech, tá? Questão de profundidade, mas TCU ainda tem um time bastante talentoso, tá? Acho que o ponto de atenção, o time de TCU precisa ali corrigir o seu pass rush, né? Ano passado não existiu pass rush lá em TCU, o time não conseguiu pressionar o quarterback, mas assim, Jaden Craig de quarterback, o novo coordenador defensivo, que tem de ter uma visão um pouco melhor, e o Conf é um time muito bom, cara, ofensivamente, não vou lembrar o nome do quarterback agora, o quarterback de UConn ano passado, mas foi muito bem. O wide receiver acabou draftado também, um baita de um wide receiver. Então o time tem um bom coordenador ofensivo agora, tem um bom quarterback também, o Jaden Craig, tem um elenco talentoso, e se arrumar esse problema de pass rush, cara, TCU pra mim é um time que pode surpreender, tá? Bom, outro time aí que pode surpreender pra mim é o time de Houston. O time vai entrar aí no terceiro ano sob o comando do quarterback, do head coach, perdão, do Willie Fritz. E historicamente, o Willie Fritz ele tende a extrair o melhor, né? Atingir o ápice dos times que ele treina no seu terceiro ano, né? Então ele vem pro terceiro ano aí, o time de Houston. O time de Houston muito bom, tá, cara? O time de Houston é muito bom, bastante subestimado. O time vem numa campanha 2025 aí, brigando meio que no meio da tabela da Big 12. Teve 6 vitórias e 3 derrotas, teve um 6-3 ali, assim, na metade de cima da tabela, tá? Não na metade inferior. Então teve um 6-3 ali dentro da conferência, e ficou ali brigando consistentemente, disputando consistentemente as primeiras posições ali na Big 12, tá? Então acho que o time de Houston é um time que eu coloco até um pouco acima de TCU, tá? Porque se você pegar o Big 3 ali da Big 12, que é Texas Tech, BYU e Utah,
Eu acho que Houston vem logo atrás desses times, tá? Pela qualidade que tem. Tem também um baita de um quarterback, o Conor Weigman, que estava é mais try hard aí de college. Lembra que o Conor Weigman ele era quarterback de Texas A&M, acabou se machucando, foi substituído pelo Marcel Reed, e o Marcel Reed não saiu mais da posição de titular, e o Conor Weigman acabou se transferindo e tá fazendo um bom trabalho lá em Houston e retorna para mais uma temporada. Então, assim, Conor Weigman é sem dúvida um dos grandes fatores que faz com que Houston seja aí um favorito dentro da Big 12, tá? O time também tem ali a volta do running back, o Mekhi Huggs. Mekhi Huggs, filha da mãe, que tava em Oregon, se transferiu, mas é um baita de um running back. O time também tem uma parada interessante, o time de Houston, cara. Eles rodam um sistema ofensivo que é muito parecido com o que Tulane rodava na época do Mekhi Huggs, e foi o que colocou o Mekhi Huggs nos holofotes no college. Então, é um sistema bastante amistoso para o Mekhi Huggs. Então, eu acho que isso é um ponto interessante pra gente considerar aí. Eu acho que o teto de Houston, o teto assim, de produtividade, tá muito atrelado à estabilidade na posição de quarterback. Você tem um bom quarterback, né? E também tem uma boa defesa contra o passe, cara. Eles defendem muito bem o passe, né? Precisam melhorar um pouco ali a defesa contra o jogo corrido, mas não é uma defesa contra o jogo corrido ruim, mas é uma defesa muito boa contra o passe. Então, se essas duas coisas clicarem mais uma vez, se essas duas coisas derem muito certo, eu acho que o time vira um franco candidato ao top 25 aí, e muito, quem sabe, aí ao top 12, tá? Eu acho que de todos os times que eu falei que poderiam surpreender aqui, Kansas State, Arizona, TCU, Houston é o que mais tem potencial para isso, tá? É o time que tem mais qualidade e também eficácia para conseguir chegar nessa linha, cruzar essa linha de playoff dentro de uma Big 12 que tá bem aberta, assim, na segunda metade ali da conferência, tá? Esse outro time que eu coloquei aqui, eu coloquei que pode surpreender, mas assim, ele tá no 8 ou 80, tá? Ele pode surpreender porque ele vai ir muito bem, ou vai dar uma bosta do caramba. Eu tô falando de Oklahoma State, cara. Oklahoma State é um time que... Sabe aquela frase, pior que tá não fica? Não tem como ser pior. O que é pior do que o fundo? O que é pior? Chegar no fundo do poço ou continuar caindo? O time de Oklahoma State chegou no fundo do poço ano passado. Teve um recorde bizarro de uma vitória e 11 derrotas. 11 o time foi na temporada passada. Foi um desastre. O time passou por uma reformulação gigantesca. E hoje ele surge aí como o time mais intrigante dessa conferência, porque trouxe o Eric Morris, e eu vou fazer um resumo aqui basicamente. O Eric Morris, ele era o head coach que estava no time de North Texas ano passado, e vocês viram, se você assistiu College Football, se você é um tryhard de College Football, você viu que o North Texas foi um time incrível ano passado. Eles foram muito bem, brigaram por vaga nos playoffs, brigaram pelo título da American Conference ali e tudo mais. Se eu não me engano, chegou na final da conferência até, né? Acabou sendo derrotado por Tulane. Mas o Eric Morris saiu de North Texas, foi para o time de Oklahoma State, levou todo mundo com ele, né? Sim, lotou dois busão, levou uma galera. Dentre eles estava ali os dois principais jogadores de North Texas, foram para Oklahoma State com o Eric Morris, que é o quarterback, o Drew Mastermaker, e o running back, o Caleb Hawkins. Então, o time é um dos mais intrigantes, assim, dessa conferência. Se o Eric Morris conseguiu replicar o que ele fez em North Texas em Oklahoma State pode, sem dúvida, ser uma grande surpresa nessa temporada. Agora, se não der certo de imediato, eu acho que o time vai manter ali a sua mediocridade, ou até mesmo chegar na metade da tabela ali, tornar um time que nem perde muito e nem ganha muito, sabe? Fica ali numa bowl season na vida. Então eu coloquei o Oklahoma State como um time que pode surpreender aqui, mas com um gigantesco asterisco, assim, de uma grande incógnita, tá? Então eu só queria colocar o Oklahoma State aqui para não colocar o Oklahoma State nesse outro tier que eu coloquei aqui, que são os times que estão em rebuild e que, se tudo der certo, brigam ou não por uma vaga na bowl season, tá? Então é isso que eu tinha para falar de Oklahoma State. Então bora ver o que Eric Morris vai aprontar lá nos Cowboys, tá? Bom, agora bora pros times que, igual eu falei, times em rebuild, alguns deles em rebuild, alguns brigando por vaga na bowl season e tudo mais. Lembrando que para você ir para bowl season, você precisa ter pelo menos ali
o recorde pontos 500, né? Que é aquele mais vitórias. Não é mais vitórias do que derrotas. Se você tiver um recorde empatado, pode ser que você vá para os playoffs. Se tiver um 6-6 ali, pode ser que você vá para os playoffs. Mas se você tiver mais vitórias do que derrotas, é garantido que você vai estar elegível ali para Bowl Season, tá? Então, começando aqui por Arizona State. Arizona State é um time que tá passando aí por um rebuild. Não perdeu o seu treinador. Eu achei que o Kenny Dillon ele acabaria sendo aí contratado por outro time de ponta do college, não foi. Permaneceu fiel à sua alma mater. Mas o time ele passa por um rebuild quase que completo aí no seu elenco titular, principalmente ali porque o time teve muitas lesões ano passado e teve algumas lesões na real, mas teve muitas transferências e também jogadores indo pro draft, tá? Eu acho que as principais saídas aí do time foi o quarterback Sam Levitt, que se transferiu, foi para LSU. A gente teve também o Jordan Tyson, o wide receiver que foi draftado pelo Saints ali na NFL, escolha de primeira rodada, inclusive, muito bom recebedor. Então essas perdas devem ser sentidas ali, principalmente a do Sam Levitt, tá? O Sam Levitt ele fazia muito milagre ali em Arizona State, tirava muito leite de pedra. A disputa pela vaga dele, pela vaga deixada pelo Sam Levitt, vai ficar ali entre o Cutley Boley, Mickey Keane, Jake Fitz e o Cameron Dyer. Esses 4 jogadores brigam aí por uma vaga, pela vaga de titular. Mas eu acho que nenhum deles tem talento assim pra substituir a altura o Sam Levitt, tá? Então, mas como a gente tá falando aqui sobre Arizona State, eu acho que é isso. O time tá passando por um rebuild assim. Então, se tudo correr bem, cara, se os deuses do futebol sorrirem para Arizona State, o time pode brigar pra uma vaguinha na Bowl Season, jogar um bowl como consolo, né? O time ali tem, cara, dezenas de jogadores transferidos de outros times da Power 4, porque a sua marca é muito forte. A Arizona State é um time bastante tradicional dentro da sua região ali. Então, eu acho que a Arizona State é um time que tá passando por essa reformulação e que tem bastante potencial. Cara, o Kenny Dillon, ele é um puta de um head coach, tá? O Kenny Dillon, ele é um baita de um treinador. Ele conseguiu já fazer muita coisa por Arizona State. E eu confio bastante no trabalho dele nesse rebuild aí, que vai ser um grande desafio pra ele, tá? Outro time que tá em rebuild aí, esse eu já não acho que briga por uma vaga na Bowl Season, mas pode ser que as coisas dêem certo pra eles ou não, né? Mas é o time de Cincinnati. O Cincinnati, ele repete uma receita, né? Eu vou até repetir a receita, porque o Scott Satterfield, né? O head coach, ele tem ali uma tradição, entre aspas, de ter, quando ele treina os seus times, ele tem ali pequenas evoluções graduais, né? Os seus times não melhoram bastante de uma vez só, vai melhorando ali de pouquinho em pouquinho. Eu acho que o time de Cincinnati é um time que vai precisar ali que a sua espinha dorsal, principalmente, ela dê muito certo, mesmo sendo composta por jogadores. A base do seu time é composta basicamente por jogadores que vieram de universidades menores ali da FCS, inclusive o seu quarterback, o JC French ali, e os seus recebedores, seus novos recebedores são jogadores vindo da FCS, então tem essa disparidade de talento, de nível, né, de futebol americano praticado. Então o Scott Satterfield vai precisar fazer com que essa transição seja o menos dolorosa possível pro time. E vai precisar também que essas peças funcionem muito bem ali atrás, até de uma linha ofensiva que é muito boa, cara, e experiente, tá? O time de Cincinnati tem uma boa OL. Tem uma coisa que é muito bom você ter como base quando você tá passando por um rebuild, é você ter uma linha ofensiva muito boa, cara, e experiente. Então acho que Cincinnati já tem metade do caminho percorrido aí. Porque passa muito mais confiança para um quarterback que vem da FCS, tá atrás de uma linha ofensiva que é muito boa, que também é muito experiente, né? O time de Cincinnati coleciona aí campanhas medianas, 5-4 aí na conferência na última temporada, 7-5 aí no geral. É um time que também equilibra bastante as coisas, né? Mas nunca consegue ter um salto claro assim para se tornar um contender, para se tornar um time que disputa grandes coisas dentro da conferência, né? Então é uma coisa que é muito engraçado / triste isso, porque Cincinnati, assim como o TCU, é um time que conseguiu chegar já na Terra Prometida, né? Um time que, naquele playoff de 4 times, que era muito mais restrito, conseguiu disputar uns playoffs. Claro, foi derrotado para Alabama na época, mas eu acho que é um time que, também assim como o TCU, chegou na Terra Prometida e quer pisar de novo, sabe? Então, mas é um time que tem tido dificuldades nisso, né, cara? É um time que tem dificuldade em... esboça às vezes uma reação, mas não consegue de uma vez voltar a ser um contender dentro da Big 12 agora, tá? Estava na American, quando foi pros playoffs era um time da American, e agora é um time da Big 12, tá? Mas acho que em questão de talento, o time é mediano, né? E as chances de brigar assim por uma vaga na Bowl Season existem, mas ela depende, igual eu falei aqui, de como for
desempenho dessas peças novas vindo de conferências menores e também como for, depende muito do desempenho do time em jogos fora da conferência ali, né, os chamados non-conference games, né, porque dentro da conferência é muito difícil, cara. A Big 12 ela é muito complicada, ela é muito aberta, mas também ela é muito complicada, porque se você é um time que tem alguns problemas estruturais, como é de Cincinnati, você pode, enfim, manter o que foi ano passado, né. O time foi basicamente venceu 5 jogos e perdeu 4 jogos, então você vê como é equilibrado as coisas, né. Então Cincinnati é um time que, pra mim, tá em rebuild. Existe a chance de bowl season, mas elas são muito pequenas, porque tem que estar muita coisa tem que dar certo, né. Então, eu não colocaria, assim, meu dinheiro em Cincinnati indo para a bowl season, tá. Mas é um time com um caminho, assim, a ser percorrido, né. Bom, outro time que está em rebuild, mas eu acho que esse aqui não é tão rebuild assim, mas assim, tá um rebuild muito mais avançado e que é um postulante aí a bowl season, o time de Baylor, tá? Até porque Baylor joga 2026 valendo a sobrevivência do seu head coach, o Dave Aranda, que tá no hot seat pesado, né? E por estar no hot seat pesado, ele foi extremamente agressivo nessa off-season. Ele trouxe ali uma reformulação geral no seu time, começando ali, trouxe o bom coordenador defensivo, o Joe Klinderman, para arrumar a sua defesa. Ele também trouxe um baita de um quarterback, que é o DJ Legway, que estava em Flórida, que veio transferido, era um dos principais quarterbacks do portal de transferências. Foi um baita acerto do Dave Aranda conseguir trazer um jogador badalado e tão midiático como DJ Legway para Baylor, tá? Então o Dave Aranda, sem dúvidas, tá jogando aí valendo o seu cargo, então ele não tá pra brincadeiras, né? Eu acho que o time de Baylor, caso consiga vencer jogos pareios, que é uma coisa que tá tendo muita dificuldade na gestão do Dave Aranda, vai não só salvar a comissão técnica, vai não só salvar o Dave Aranda da demissão, mas também vai chegar aí na bowl season, tá? Então Baylor é um time que eu colocaria na bowl season, na Big 12, tá? Cara, eu posso falar que Kansas tá em rebuild? Eu acho que posso, né, cara? Kansas é um time que tá tentando quebrar aí, basicamente, uma maldição de perder jogos por uma posse, né? Você vê que isso parece que é uma maldição da Big 12, né? O time de Baylor tem esse problema, tava tendo esse problema, o time de Kansas State tava tendo esse problema, e o time de Kansas também é um time que tenta quebrar essa maldição aí de perder jogos por uma posse aí, né? Depois de anos aí subindo de patamar com o quarterback, o Jalen Daniels, foi uma eterna promessa do college football, né? Oscilava bastante, mas ainda assim é inegável que a presença do Jalen Daniels under center lá em Kansas elevava o patamar do time. Sem ele, o time desce um pouco ali de patamar e volta ali pro grupo times que sofre, né, que deve sofrer para passar ali das 5, 6 vitórias e das 3 ou mais vitórias dentro da conferência, sabe? O time teve 3 vitórias e 6 derrotas na Big 12 ano passado. Então, situação bem delicada o time de Kansas, tá? Quase que eu falei Kansas State. O time tem ali o retorno do Andy Kotelnick, que é um bom corredor defensivo, tem passagens bem produtivas ali no college football. Acabou não tendo um trabalho muito legal ali em Penn State, e agora tá mais um ano aí vindo pra comandar o ataque de Kansas, né? O Andy Kotelnick. E o time também tem peças explosivos aí no ataque, como o running back, o Dylan Edwards, que estava no vizinho Kansas State, né? Então, Dylan Edwards, que também jogou pro Colorado, tá? E é um bom running back. Eu acho que até um bom running back pensando em NFL, tá? Então, olho no Dylan Edwards também. O time de Kansas tem problemas aí, carece de talentos, né? Tem uma falta de talentos crônica. Então, isso acaba limitando aí o teto do time. Disputar até um bowl meia bomba se torna aí uma missão difícil pro time de Kansas, tá? Então eu não acho que é um time que brigue por bowl season. Igual eu falei, é um time que sem o Jalen Daniels, por mais inconsistente que seja o Jalen Daniels, que foi o Jalen Daniels em Kansas, é um time que deve sofrer para passar das 5, 6 vitórias ali. Fechou? Bom, o time que eu boto aqui como postulante a bowl season, sem dúvida é o time de UCF, porque o time é treinado pelo Scott Frost, e o Scott Frost tem ali um histórico de dar um salto gigantesco no seu ano 2 como head coach, tá? Fez isso muito bem em Nebraska, tá? Cara, pelo que ele fez na off-season, tem bastante potencial de fazer isso também em UCF, tá? O time ali veio de um recorde 2-7 na Big 12 em 2025, então isso mostra como o time de UCF
teve uma dificuldade de adaptação ao nível físico da conferência, tá? E o CF que, assim como o time de Cincinnati, veio da American Conference, né? Então, deu um salto ali da Group of Five para a Power 4, da Group of Six agora, né, para a Power 4, né? Então teve uma dificuldade de adaptação a esse nível físico da Big 12, que é uma conferência bastante, como eu falei para vocês, equilibrada, mas muito difícil, né? Os jogos são muito pareios e as coisas não costumam ser tão fáceis, assim, placares tão discrepantes, né? Os times costumam ter ali placares, na sua grande maioria dos jogos ali, bem próximos um do outro. O time trouxe ali nessa off-season o seu quarterback, o novo quarterback, o Alonzo Barnett, que é um quarterback que é um dos melhores no portal de transferência também. E diferente do DJ Lagway, diferente de outros quarterbacks que vieram através do portal de transferências, o Alonzo Barnett, ele tem experiência de playoffs, ele é sem dúvida, ele é sem dúvidas o mais provado, o mais testado quarterback do portal de transferências, né? Porque tem experiência de playoffs, tem experiência de brigar por título de conferência, tem experiência de ser campeão de conferência. Por mais que James Madison não tenha ido muito bem nos playoffs contra Oregon, foi amassado por Oregon, ainda assim conta como uma experiência de ter jogado uma pós-temporada de college football, né? Então trouxe um bom quarterback, o Alonzo Barnett, e isso pra mim já é um fator que faz com que o CF, que é um time que corre muito bem com a bola, que tem bons recebedores, tem uma defesa que é consistente também, faltava ali um quarterback com pedigree pra acomodar isso, e o Scott Frost conseguiu ele, trazendo o Alonzo Barnett vindo para o time de UCF, tá? Bom, esse time aqui está em rebuild e ele é, assim, acho que é o rebuild mais cruel do college football, assim, nessa temporada, porque é o time de Iowa State, eu tô falando do time de Iowa State, tá? O time de Iowa State, ele vive ali uma situação de terra arrasada, basicamente, depois da saída ali do head coach, o Matt Campbell, que foi para Penn State, e levou uma galera, cara, foi todo mundo embora. O time perdeu mais de 50 jogadores, trouxe mais uma caralhada de jogador, mas ainda assim é terra arrasada, cara. Quando você perde sua base, sua estrutura, derruba um prédio, você tem que construir tudo de novo, terra arrasada, não tem o que fazer. O time teve uma campanha ali em 2025 de 5 vitórias e 4 derrotas na conferência recentemente. O elenco tem um problema muito grande, ele sofre com profundidade, mas não tem o que fazer, né, cara? Essa falta de talento, essa falta de profundidade é atrelada ali às perdas recentes que o time teve, né? Igual eu falei aqui, o time sofreu a perda de 55 jogadores, e vai sobrar aí pro novo head coach, o Jimmy Rogers, que é um bom treinador. Quero deixar isso bem claro aqui, o Jimmy Rogers é um bom treinador, fez um bom trabalho em Washington State, tirou leite de pedra em Washington State e agora assume essa bomba, assume esse BO em Iowa State. Então vai sobrar pro Jimmy Rogers aí a missão de reconstruir o time de Iowa State, esse elenco com atletas vindo principalmente de Washington State ali e de divisões inferiores. Então vocês veem que é bem tradicional do college, né? O treinador muda de time, leva uma galera com ele, assim, tanto pro bem quanto pro mal, né? Então, tanto saindo, o Matt Campbell foi pra Penn State, levou uma galera. Jimmy Rogers veio pra Iowa State e trouxe uma galera também de Washington State, né? Então, Washington State, que é um time que chegou a disputar a final de conferência, mas acabou sendo arrasado aí nessa off-season. Confio muito no Jimmy Rogers, não acho que ele vai conseguir levar o time pro Bowl Season nessa temporada, mas eu acho que ele é um dos melhores, se não o melhor, a melhor pessoa para conduzir a Iowa State aí nesse ano de 2026, a partir do ano de 2026, né? Eu acho que o objetivo primário dele 2026 é assim, vamos arrumar a casa, vamos conseguir um upsetzinho em casa, cara, assim, vamos pegar um time que tá brigando grande aí dentro da conferência, vamos cometer um crime, só pra mostrar que o Ciclones ainda é um time a ser respeitado dentro da conferência, né? Eu acho que 2027 pra frente, sem dúvidas, pode dar muito certo aí essa parceria de Jimmy Rogers e o time de Iowa State. Bom, eu coloquei aqui esse time agora, mas eu vou deixar ele por último. Eu quero falar primeiro sobre o West Virginia. O West Virginia eu acho que é um time que, cara, não coloca em bowl season. Não acho que é um time de bowl season, tá? O time tá tentando se recuperar e busca se recuperar em 2026 da frustrante recorde 4-8 na última temporada ali, com o Rich Rodrigues sendo seu head coach. O time tem ali uma dupla de quarterbacks muito boa, que é o Michael Hawkins, que estava em Oklahoma. Também tem a prata da casa ali, o Scott Fox. O time tem também um bom running back ali, o Cam Cook, que é um dos melhores do college football, na minha opinião, um dos mais subestimados também. Mas, cara, a defesa sofre por causa das perdas, tá passando por uma reformulação radical aí. A defesa de West Virginia perdeu
muitos jogadores aí, titulares inclusive, saíram nessa off-season. Então o time tem muito problema pra resolver, cara. Então eu acho que o West Virginia não é um time que vai conseguir chegar na bowl season. Jogar um bowl assim seria um resultado extremamente surpreendente e bastante positivo pro time dos Mountaineers, mas não acho que eles vão conseguir, tá? Então é um time que tá ali em rebuild, tentando arrumar a casinha pra ser competitivo dentro de uma conferência que é bastante aberta, assim, né? E por último, porém não menos importante, nós temos aí o time de Colorado. Colorado, nossa senhora, eu vou falar o que de Colorado, meus amigos? O Colorado, depois da chegada do Deion Sanders em 2023, o time passou por um hype absurdo ali. Muita gente que nunca viu college football. Cara, quando eu comecei a ver essas pessoas falando essas coisas na internet, muito pra surfar no hype, eu ficar repetindo, né? Porque a gente acaba tendo esse problema aqui no Brasil que um maluco lá nos Estados Unidos fala alguma coisa, a gente sai replicando, repetindo, né? A gente nem concorda às vezes. Eu gosto de ouvir a opinião das pessoas, absorver essa opinião e tentar de alguma forma montar a minha própria opinião, sabe? Não só replicar o que o cara falou. E muita gente viu ali os malucos da ESPN americana falando que o Deion Sanders estava revolucionando o college football, que ninguém nunca fez o que o Deion Sanders estava fazendo em Colorado. E, cara, no fim das contas, foi tudo um fiasco, né? O time começou muito bem a temporada, ganhou de TCU, depois ganhou, se eu não me engano, de Nebraska e ganhou de Colorado State. Conseguiu 3 vitórias seguidas. Aí quando veio o Oregon, tomou um cacete, cara. Apanhou de Oregon, apanhou de USC, apanhou de Washington, apanhou de Utah, e apanhou, e apanhou, e apanhou. Não foi nem pra bowl season. E eu falei no começo da temporada, dessa temporada 2023, Colorado não vai chegar na bowl season. Não vai conseguir 6 vitórias, não vai conseguir 5 ou 6 vitórias. E assim, me chamaram de maluco e tudo bem. No final das contas a gente viu o que aconteceu. O time não foi pra bowl season. Então é um time que coleciona fracassos atrás de fracasso. O projeto de Deion Sanders em Colorado é um fracasso em questão de resultados dentro de campo, mas fora de campo, assim, Colorado ganhou muita grana, recebeu muito investimento. O Deion Sanders é um cara que atrai muito recruta de qualidade, porque os caras querem ser treinados por um personagem como é o Deion Sanders, né? Cara, em 2025 o time entrou uma queda livre gigantesca ali. O recorde foi 3 vitórias e 9 derrotas. Tudo isso em meio a problemas de saúde do Deion Sanders, e vem lidando com problemas de saúde até há alguns anos, e ano passado parece que piorou. Eu inclusive achei que até ia abrir mão do cargo e parar de treinar, né? Mas graças a Deus deu tudo certo pro coach. Deion Sanders, ele melhorou, conseguiu vencer alguns problemas de saúde, ainda tem outros, mas ele tá aí vivão e vivendo. Colorado, cara, se você for dar uma olhada ali no SP Plus da ESPN também, que é um sistema da ESPN que costuma ali projetar, né, fazer projeções, times que brigam por off-season, times que brigam por off-season, não, perdão, por playoffs, times que brigam por season e tudo mais. Colorado é colocado como o pior time da Big 12. Eu não acho que é. Eu acho que o pior time da Big 12 é o West Virginia. Mas Colorado é colocado como um dos piores times da Big 12. Muito por essa queda livre. O time tem problemas muito grandes ali também de identidade até mesmo. É muito talento junto, mas não consegue fazer com que isso funcione. Lembra aquele PSG que tinha o Neymar, o Messi, o Mbappé? É basicamente isso, sabe? Então o Colorado não tá conseguindo fazer com que esse monte de jogador bom, talentoso, dê certo, dê resultado dentro de campo, né? Então, eu acho que até para resolver esse problema, o Deion Sanders trocou seu coordenador ofensivo, né? Trouxe ali o Brandon Marion, que era head coach em Sacramento State. O time conta com um bom quarterback, o Julian Lewis, né? Então, eu acho que é um time que tem uma base muito boa, tem bastante talento ali. Tem também, conseguiu trazer bons reforços aí através do portal. Acho que um dos destaques, sem dúvida, é o linebacker, o Gideon Lampron. O time teve ali, enfim, buscou maneiras de mudar essa situação ruim, fazer com que aquele hype inicial da era Sanders, que acabou dando lugar ali para resultados péssimos, eles meio que estão tendo que lutar para superar isso, sabe? O time tá 1-8 na Big 12, esteve 1-8 na Big 12 mais recentemente, né? Nesse 3-9 ano passado, dentro da conferência foram 1 vitória e 8 derrotas, cara. É horrível isso dentro da Big 12. Assim, quedas e mais quedas nas métricas avançadas que você for analisar. E o que é muito, cara, é muito estranho, porque é um elenco que, se você for ranquear em talento, não vai ser o pior da conferência, sabe? Mas ainda não conseguiu trazer retorno, né, para esse tanto de investimento que foi feito
nesse elenco, né. O foco agora em 2026, sem dúvidas, é arrumar a casa, o Deion Sanders, tentar arrumar aquela linha ofensiva, né, Deion Sanders, que é muito ruim, tentar melhorar também defensivamente, estava cedendo muito ponto, perdendo muito jogo por besteira, muita falta, cometendo muita falta. Então, eu acho assim, eu não acho que Colorado é um time que tem capacidade de brigar pro bowl season, pelo contrário, tem muita capacidade, cara. Então, cara, 5 vitóriazinhas ali, 6 vitóriazinhas, eu acho totalmente possível, tá? Seria um salto importante pro time. E eu acho que é uma resposta importante também que o Deion Sanders precisa dar para as pessoas que já estão começando a questionar o cargo dele como head coach no college football, né? Então, arrumando essa casinha, cara, arrumando aquela OL, arrumando a defesa ali, fazendo com que o time consiga parar os ataques adversários, esse novo coordenador ofensivo conseguindo fazer com que o Julian Lewis jogue um pouco mais leve, consiga extrair o talento desse moleque. Eu acho que o time de Colorado é um time de 6, 7 vitórias ali e uma vaguinha na bowl season, tá? É isso que eu tinha pra falar de Colorado. Eu não torço pro fracasso de Colorado, tá? Eu torço pra que o Colorado se dê muito bem aí na temporada e sem dúvidas. Pelo menos, cara, pare de ser um saco de pancada, né? A gente não é o que a gente quer ver. Principalmente de um time aí como treinado por um jogador tão lendário da NFL que é o Deion Sanders, né? Era uma figuraça, uma figuraça. Bom, família, essa foi então a prévia da Big 12 aí. Espero que vocês tenham gostado dessa prévia. Lembrando que as outras também vai ser em vídeo, só pra manter o padrão, né? Então, nessa semana vou gravar a prévia da ACC, Atlantic Coast Conference. Vou gravar também prévia da Big Ten e da SEC, tá? Então, guarda, eu vou deixar como vai estar aqui salvo, assistam com calma, anotem o que tiver que anotar. Ficou com dúvidas? Quer perguntar alguma coisa? Direct lá no Instagram, @coverfootball. Também manda aí o seu comentário aqui nesse vídeo pra gente continuar. Eu vou dar atenção pra todos vocês, tá? Como eu sempre dou atenção pra vocês, né, cara? Eu gosto de trocar ideia com vocês, gosto de conversar sobre futebol americano com vocês, gosto de falar sobre college football com vocês também, fechou? Espero que vocês tenham curtido aí essa prévia da Big 12. Lembrando, curta esse vídeo se você não curtiu, chegou até o final aqui e não curtiu o vídeo, cara. Pô, me ajuda aí, cara. Então, curte aqui esse vídeo, compartilhe com aquele seu amigo apaixonado por college football, manda naquele grupo lá que você tem de futebol americano, ajuda demais a gente a crescer, a evoluir, a melhorar cada vez mais, fechou? A gente se vê numa próxima, beijo no seu coração, até mais, forte abraço.